Bom, nós vamos hoje retomar nosso shiur dos 13 princípios de Rambam, dos 13 princípios do judaísmo, que foram redigidos por Rambam no início do Perek Helek. Perek Helek, que é justamente o capítulo do Talmud que trata da vida no Olam Rabá. Esses princípios do judaísmo, eles são fundamentais para que as pessoas tenham muito bem claro em sua mente o que é judaísmo, o que é a religião judaica, quais são os pilares da religião judaica. Uma pessoa que se desvie em qualquer um desses 13 princípios, ela deixa automaticamente de ser considerada judia no Ikar, no seu fundamento. Hoje a palavra Ikar, no hebraico moderno, ela significa um pouco mais como coisas preciosas. Zé Ikar ali, isso é precioso para mim. Porém, no hebraico antigo, quando foi redigido os Shlosh Ikarim, eles não tinham como ideia, não tinha como fundamento transmitir a ideia de ser coisas preciosas. Ikar, no hebraico antigo, ele significa raiz, fundamento. Então, esses fundamentos do judaísmo, eles são o que mantém o judaísmo de pé. Qualquer pessoa que, então, se desvie em qualquer um desses 13 princípios, ele deixa de ser considerado judeu e, consecutivamente, segundo a opinião de Rambam, ele perde o seu princípio, a sua parte no Olam Rabá. Nós já discorremos sobre vários deles. Hoje nós estamos no 8º princípio. Estamos há mais de 2 meses estudando. Então, vou repassar os princípios para que tenham todos em mente. Não vou adentrar em cada um deles, porque todas as aulas anteriores eu reentrei em todos eles. Hoje eu só vou lê-los, tá bom? Os primeiros princípios que remetem-nos a Hashem. Creio com plena fé que Hashem é o Criador de todas as criaturas e as dirige. Só Ele fez, faz e fará tudo. Segundo princípio. Creio com plena fé que o Criador é único, não há unicidade igual a dele. Só Ele é nosso Deus. Ele sempre existiu, existe e existirá. O terceiro princípio, creio com plena fé que o Criador não é corpo. Conceitos físicos não se aplicam a Ele, não há nada que se assemelhe a Ele. O quarto princípio, creio com plena fé que o Criador é o primeiro e o último. E quinto princípio, que é o último que remete ao Criador, creio com plena fé que é adequado orar somente ao Criador. Não se deve rezar para ninguém ou nada mais. Esse é o primeiro bloco dos 13 princípios que nos remetem à concepção do Criador e a render serviço, render glória, render honras somente ao Criador, bendito seja o seu nome. Temos então uma introdução aos princípios de que existe um Criador, que ele não é matéria, que ele é infinito, em todos os aspectos da palavra infinito, fora do nosso conceito de concepção temporal, material e tudo que nós possamos tentar representá-lo, não é impossível representá-lo. Se existe um Criador, então agora nós vemos a segunda parte dos princípios, que quer dizer, esse Criador entra em contato com o ser humano e entrou em um ponto da história, que são, creio com plena fé que todas as palavras dos profetas são autênticas, ou seja, existe profecia. E essa profecia é o contato desse ser absoluto com a sua criação. Creio com plena fé de que a profecia de Moshe Rabbeinu é verdadeira. Ele foi o mais importante de todos os profetas, antes e depois dele. Ou seja, a profecia se revelou a Moshe Rabbeinu de uma forma diferente de todos os profetas, e ele é o maior de todos os profetas. Creio com plena fé que toda a Torá que se encontra em nosso poder hoje foi dada a Moshe Rabbeinu, e esse é o nosso princípio que nós estudaremos hoje. E na semana que vem, para concluir o bloco de profecias e contato com o Criador, creio com plena fé que essa Torá não será alterada e que nunca haverá outra dada pelo Criador. Esse será o nosso bloco da semana que vem. Hoje estudaremos sobre a Torá que nós temos em mão. Toda ela foi dada
por Moshe Rabbeinu, a Moshe Rabbeinu no Har Sinai. Ou seja, nós, ao afirmarmos esse princípio, afirmamos conjuntamente de que a Torá não foi alterada em nenhum momento da história. Nós declaramos que essa Torá, esse livro que nós temos em mão, nós chamamos de Torá, ele foi entregue pelo Criador a Moshe Rabbeinu. Foi ditado letra por letra a Moshe Rabbeinu. Quando nós assumimos isso, nós assumimos a Torá como um dictame do Criador para o ser humano, como o manual de instruções que um ser que criou toda a existência determinou também para o ser humano o que seria bom. Nós assumimos que um livro ele é a expressão absoluta do intelecto desse ser criador, expressando sua vontade para o ser humano. Nós estamos dizendo que o ser que criou todas as galáxias, que o ser que mantém a existência, que o ser que criou o Sol, que criou a Lua, que criou a gravidade, que criou absolutamente tudo, também nos deu um manual de instrução para a nossa vida. Tem alguns alunos nossos fazendo um curso com o professor de São Paulo, o professor Nelson, e uma vez eu assisti um shiur dele, e em um dos shiurs dele ele comentou algo muito interessante sobre a Torá e sobre o fruto a história que nós encontramos na Torá do fruto que Hashem disse: não come. Esse é o fruto do conhecimento do bem e do mal, de que vocês comerem certamente morrerão. Até determinado momento, o ser humano vivia como os animais vivem, sem roupa, sem compromisso, sem regra, sem conhecer-se a si próprio. Era como um animal. Não diferenciava em nada de um macaco, não diferenciava em nada de um cachorro, não diferenciava em nada de um passarinho. O que ele tinha ali na natureza ele comia, ele não usava roupa, nem sabia que estava pelado, como os animais não sabem que estão nus. O ser humano também não sabia. Ao ter contato com o conhecimento do bem e do mal, ele se vê a si próprio, e agora há uma necessidade de que algo arregimente essa existência, e é quando Hashem ensina a Torá para o ser humano. Torá tem vários pirushim, tem várias explicações sobre o que quer dizer Torá. Uma das explicações é que Torá vem da palavra or, que quer dizer luz, ela te ilumina. Outras explicações sobre a palavra Torá quer dizer Horá. Horá é instrução, é condução, é ensinar. E Torá, então, é instruirás. Em geral, as traduções traduzem Torá como lei, a lei de Moshe. Mas pode ser traduzido como outras formas também, a instrução dada por Moshe, e assim por diante. Então, ao assumirmos que essa Torá, que foi entregue a Moshe Rabbeinu diante de todo o povo de Israel e vista sendo dada diante de todo o povo de Israel, conforme a própria Torá escreve, ele é o manual de instrução do mundo para o ser humano, judeus ou não judeus, tá bem? Nem todos os princípios escritos na Torá, na verdade, todos os princípios escritos na Torá não são para todas as pessoas do mundo. E eu não estou somente dizendo entre judeus e não judeus. Então, por exemplo, nós temos leis que são referentes apenas para reis. Nós temos leis que são referentes apenas para sacerdotes. Nós temos leis que são referentes apenas para primogênitos. Nós temos leis que são referentes apenas para mulheres. Nós temos leis que são referentes apenas para homens. Nós temos leis que são referentes apenas para determinadas situações na vida que pode ser que alguém passe ou não. Então, quando nós falamos uma pessoa só se santifica, só cumpre essa instrução dada pelo Criador se cumprir toda a Torá? Evidente que não, porque é impossível que uma pessoa seja tudo para poder cumprir toda a Torá. É impossível que uma pessoa seja mulher, rei, escravo, homem, Levi, Corre,
e também Israel, tudo ao mesmo tempo, e também tem que ser mamzer, e também tem que ser nazir, tudo é impossível. Impossível existir uma pessoa que cumpra todos os mandamentos. Ou seja, a Torá ela não foi dada em absoluto para toda a humanidade, ela é dada em parte para determinados grupos de pessoas para que cada um retrate, repare o seu ponto. Então vamos lá. Quando nós dizemos que tudo isso, toda essa orquestra arquitetada pelo Criador, ela é verdade absoluta, é algo muito complexo. Algo muito complexo assumirmos isso de verdade, e temos que pensar muito bem em como assumir isso de verdade para que nós não joguemos contra nós mesmos. Tá bem? Porque a Torá, ela é extensa, são 5 livros escritos por Moshe Rabbeinu, e nesses 5 livros existem psukim que você fala, uau, essa parte é muito importante, porque fala dos 10 mandamentos. Ah, não, essa parte que fala que fulano é filho de ciclano, essa parte não é tão importante. Porque só falou que me adianta saber que o Melquisedeque era filho de fulano, ou que a mãe de fulano era fulano, o que me adianta saber disso? Então, quando você diz tudo isso foi dado pelo Criador, você tem que assumir que em cada letra, que em cada palavra, existe um significado profundo. Porque da mesma forma com que todo o universo funciona em uma beleza exata, também a Torá ela foi composta pela divina sabedoria e entregue à medida exata. Então, nossos sábios de abençoada memória, os escribas que transcreveram a Torá mesmo em seus erros, em seus erros de escrita, em seus aparentes erros de escrita, em seus aparentes erros de letras, em seus tamanhos de letras, com pontuações específicas em cima de cada letra. Então, isso vem dar uma nova forma de observar a Torá. Quando nós pegamos a Torá, não podemos pegá-la e dizer, olha, esse pedaço aqui é mais importante, esse é menos importante. Ela é, em absoluto, completa importância. Vamos ler aqui o texto de Rambam, Moshe Ben Maimon, comentando esse 8º princípio, que é, creio com plena fé, que toda a Torá que se encontra em nosso poder foi dada a Moshe Rabbeinu. Esse é o texto de Rambam, eu estou traduzindo simultâneo, então às vezes eu dou uma enroscadinha, porque eu estou pensando aqui na palavra melhor para traduzir. O oitavo princípio é que a Torá provém dos céus. Nós devemos crer que a Torá nos foi entregue por meio de Moshe. Provindo em sua totalidade da boca do Todo-Poderoso. Ou seja, Moshe Rabbeinu escreveu. Mas quem ditou a Torá foi a Kadosh Baruch Hu. É muito comum a gente ver pessoas dizendo, eu não acredito em coisas de homens, eu não acredito em uma coisa que homem escreveu, quem escreveu foi um homem. Sim, foi um homem, foi Moshe Rabbeinu. Mas quem ditou para ele foi a Kadosh Baruch Hu. E não só ditou, como teve a presença de todo o povo de Israel ouvindo isso, vendo isso, para que ficasse de forma indubitável que fosse divinamente ditada. A Torá foi transmitida a Moshe por Hashem, por meio do que metaforicamente chamamos palavras. Em realidade, ninguém, exceto Moshe, sabe exatamente como foi transmitida. Porém, de qualquer modo, sabemos que atuou como um secretário que escreve o que lhe ditam. E é assim que escreveu os acontecimentos históricos e narrações que figuram na Bíblia, assim como os mandamentos. É por isso que a Moshe se chama escriba. O que isso quer dizer? Hashem ditou toda a Torá para Moshe Rabbeinu. Quando nós dizemos Hashem ditou toda a Torá, nós estamos dizendo sim que ele ditou as mitzvot. Não trabalhar no Shabat, não assassinar, honrar pai e mãe, etc. Da mesma forma como que ele disse que ele ditou lá um diálogo entre Sará e Abraão.
da mesma forma com que ele ditou o diálogo entre Rivka e Yitzhak, da mesma forma com que ele ditou lá o diálogo entre Eliezer e Lavan. Então, a Torá, quando ela foi ditada para Moshe Rabbeinu, ela foi sendo pintada, desenhada, com objetivos centrais, e toda essa narração foi ditada por Akadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu não estava lá escutando o que Adão falou para Havá, Moshe Rabbeinu não estava lá escutando o que Sara disse para Abraão, não estava lá para escutar o que Rivka disse para Yaakov, não estava lá presente. Moshe Rabbeinu não estava presente quando Bilam foi contratado pelos reis de Moab para amaldiçoar Israel, não estava presente. Como ele poderia saber o que foi dito lá? Moshe Rabbeinu jamais poderia saber. Então, se ele não poderia saber, foi ditado por Hashem. Correto? Sim. Então tá bom, já a gente vai voltar nesse ponto. Não há diferença entre os versículos da Torá, tais como os filhos de Ham eram Cush e Mitzrayim, como em Bereshit. E o nome da mulher de Mehetavel era, etc. Ou Itimna era concubina de, etc. Não são de menor importância do que os versículos. Eu sou Hashem teu Deus, que tirei da terra do Egito. Ou, escuta Israel, Hashem é nosso Deus, Hashem é um. Pois todos provêm da boca do Todo-Poderoso. Todos formam parte da Torá de Hashem, que é perfeita, pura, santa e verdadeira. Aquele que diz que certos versículos ou narrações foram escritos por Moshe por sua própria iniciativa é considerado por nossos profetas e nossos sábios como um herege, um incrédulo e um pervertedor da Torá de máxima categoria. O que isso quer dizer? Vamos supor que em algum momento você diga, não, isso Moshe escreveu por conta própria. Isso de Deus não ditou para Moshe. Isso Moshe escreveu porque ele quis escrever. Já pararam para pensar isso? E tem muitos locais que parece que Moshe escreveu isso porque ele quis escrever. Isso não foi Hashem que escreveu, que ditou para ele. Uma pessoa que pense algo assim, ele é um herege. Só disso ele já é um herege. Uma pessoa que realmente acredite que Moshe escreveu porque quis, ou porque era uma tradição bonita, ou ainda que não fosse Moshe, que a Torá não foi escrita por Moshe, que foi escrita por Ezra, que foi escrita por Irmiyahu, que foi escrita por 4 escritores. Tem uma teoria de que a Torá foi escrita por 4 escritores principais. Todas essas pessoas que divagam sobre ideias como essas são kofrim. Um kofer, em hebraico, quer dizer um herege. Uma pessoa que abandona uma fé terrivelmente. Rave. Sim? Shalom, ajudar. Tem uma parte lá, agora eu esqueci a paraxá, que é a paraxá que fala sobre o aniversário de Moisés, que é escrito com Aleph minúsculo, né? Você lembra a paraxá? Não lembro. Vaikra tem um Aleph minúsculo, mas eu não lembro qual que é. O dia... Vaikra? Não, Vaikra tem um Aleph pequeno, mas tem uma outra que os comentaristas dizem que representa sobre a questão da umidade de Moisés. Sim. E algumas pessoas até dizem que foi Moisés que colocou aquele ato por conta dele, né? Aquele Aleph pequeno. Aí que algumas pessoas dizem isso aí. Se uma pessoa diz que Moshe interferiu na Torá, ainda que seja uma letra, que te garante que todo o restante não foi ideia dele, não foi uma invenção dele. E se você falar, não, mas Moshe pode ter escrito alguma coisa da ideia dele, então isso daqui eu não preciso seguir dessa maneira, talvez Moshe escreveu isso dessa maneira, talvez Moshe escreveu isso porque ele quis, eu não preciso seguir. Não é tão sério assim uma transgressão. Aquela paraxá que ele teve sobre o povo, que pede para Hashem riscar o nome dele se for tirar o povo eu acho que, eu não me lembro a paraxá. Aí o Eterno não tirou, mas ficou um Aleph lá pequeno, e aí eu já vi algumas pessoas dizendo que foi Moisés que colocou aquilo ali porque ele era um homem humilde, alguma coisa. Então, realmente, Moshe escreveu. Quem escreveu foi Moshe, não foi Hashem que escreveu. Moshe não tinha uma pena para escrever, não estava lá escrevendo. Quem escreveu foi Moshe.
Porém, todas as ordenanças, quem ordenou como se escrevesse, o que se escrevesse, a maneira que se escrevesse, foi Moshe Rabbeinu, não foi Akadosh Baruch Hu, não foi Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu não escreveu absolutamente nada de propriamente. Tudo foi ditado especificamente como deveria ser escrito. Pois uma pessoa que... Eu vou continuar. Pois uma pessoa de tal modo... Pois uma pessoa tal considera que a Torá há duas partes, o coração e a casca, e que os acontecimentos históricos das narrações contidas nela são obra do próprio Moshe e carecem de utilidade verdadeira. Ou seja, quando você assume que determinado ponto da Torá pode ser feito por Moshe, você diz, não, esse ponto é coisa de Moshe, ele escreveu da cabeça dele, então não é tão sério assim, não preciso seguir, ou a Torá precisa ser reinterpretada em nossa geração, porque ela foi escrita no passado por pessoas do passado. Então hoje a gente tem outra vida. Então essa interpretação, essa pessoa é um kofir, ele é um herege. Qualquer coisa que venha da interpretação de pessoas que pensam dessa maneira é zero, é uma heresia. Não se deve escutar. Não se deve atentar para pessoas que imaginam que a Torá é um livro cultural, é um livro tradicional. Todas as pessoas que pensam dessa maneira, elas avacalham em tudo, porque eles não acreditam de verdade que existe nem Deus, porque se não há uma crença verdadeira que exista Deus, existem rabinos assim. Existem N rabinos que são assim, que acreditam que a Torá é uma tradição, que acreditam que a Torá é o resultado de uma história bonita que aconteceu num povo do passado, junto com fábulas que compunham o folclore de uma nação, foram escritos em determinados pontos por alguém, e assim se deu o judaísmo. Existem rabinos não, pessoas que se dizem rabinos, pessoas que se dizem judeus, pessoas que estão por aí, usam kippá, barba, ou não kippá, mas que divulgam e dispersam essas ideias. Essa pessoa pertence à categoria que se diz essas pessoas que pertencem à categoria que se diz a Torá não procede dos céus, são essas pessoas que dizem a Torá não é 100% divina. Nossos sábios ensinam que essa categoria inclui também ao que diz toda a Torá provém de Deus, exceto esse versículo, que foi introduzido por Moshe. A Torá diz a respeito desses, porque a palavra de Deus a depreciado. Uma pessoa que diga, olha, toda a Torá foi dada por Moshe, toda a Torá, menos esse versículo. Esse versículo não foi assim que escreveu. Esse versículo Moshe escreveu porque ele quis. Ou, também de outra maneira, esse versículo foi introduzido durante a história. Tem gente que inventa, tem gente que acredita que a Torá não foi essa que foi recebida. Tem gente. Porém, uma pessoa que pensa dessa maneira, que ainda que toda a Torá foi dada para Moshe, exceto um, ou uma pessoa que acredita que toda a Torá ela foi histórica, é igual. É idêntico. Uma pessoa, voltando a dizer, que acredita que uma letra foi introduzida por Moshe, e uma pessoa que acredita que toda a Torá ela é folclórica, elas estão no mesmo nível de heresia, de pensamento herético. Porque ela acha que o ser humano, no decorrer da história, interferiu na literatura da Torá. Então, entendemos nessa parte. Cada palavra da Torá contém a realidade, uma sabedoria extraordinária e de grandes maravilhas, para aquele que chega a compreendê-la. A sabedoria contida na Torá é de uma profundidade insondável, mais larga do que a terra, e sua medida é mais larga, mais profunda que o mar. Não temos mais que seguir o exemplo de Davi, o ungido de Hashem, o ungido de Deus de Jacob, que rezava: descobre meus olhos e verei as maravilhas da sua Torá. Do mesmo modo que a Torá é de procedência divina, assim também as explicações que temos recebido sobre ela o são. Preceitos tais como Sukkah, Lulav, Shofar, Tzitzit, Tefilim e demais dos praticados de modo tal
como Deus ditou a Moshe. E ele, à sua vez, nos transmitiu fielmente. A Torá nos ensina este princípio precisando. E disse Moshe, com isto sabereis que Deus me ha enviado para saber todas essas coisas, e que não me hão inventado em mim, e não tenho inventado em meu coração. O que o Rambam quer dizer com isso? Da mesma forma que a Kadosh Baruch Hu deu o texto escrito, ele explicou o texto escrito. Essa explicação do texto escrito, ela é 100% Torá, 100% dada por Moshe Rabbeinu. E onde nós vamos nisso? Nós chegamos ao ponto de que, por exemplo, a Torá fala Yatarás, essas palavras que eu te ordeno hoje, no teu coração e na tua cabeça. Ou fala também, no mesmo passuque, e escreverás essas palavras em suas portas. Ok. Pois como que eu escrevo essas palavras na minha porta? Se eu entregar esse mesmo trecho para 50 pessoas que nunca ouviram falar de judaísmo, nunca, eu aposto que vão aparecer 50 maneiras diferentes de escrever essas palavras numa porta. Vão aparecer 50 maneiras diferentes. Porém, da mesma forma que a Kadosh Baruch Hu deu essa mitzvah, ele também explicou a mitzvah precisamente para Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu é Yehoshua, Yehoshua aos anciãos, os anciãos aos Levim, os Levim aos Kohanim, e assim se dispersou o conhecimento diante de todo Israel, porém ficava sempre retido nos sábios, nos profetas. Eles mantinham esse conhecimento, fizeram perdurar o conhecimento da lei oral. Então, vamos supor, olha, eu aceito 100% essa Torá que está escrita, mas não aceito que você me diga que colocar o papelzinho da mezuzá é um papelzinho enrolado. Eu quero pôr uma plaquinha na minha porta com os 10 mandamentos. Pode? Não pode. Não pode, não pode. Não pode, porque todo conhecimento e explicação que foi dito para Moshe, ela é 100% válida como texto escrito, como texto, como transmissão oral. E a gente vai mais além. Então, o texto da plaquinha, tudo bem. Entendemos? É legal ter lá um papelzinho colocadinho na porta, é bonito, tem uma mezuzá. Então, lógico, não tem dificuldade nenhuma em se pôr uma mezuzá. Então, é evidente que todo mundo vai querer colocar uma mezuzá lá, bonitinho, com o chinzinho bonitinho. E outros pontos. Vamos pegar, por exemplo, o tefilim. Quem diz que o tefilim tem que ser preto? Se eu quiser pintar meu tefilim de verde-limão. Na Torá está escrito que o tefilim tem que ser verde-limão? Não, também não está escrito que tem que ser preto, mas foi passado o conhecimento. O conhecimento foi transmitido como tem que ser preto. Toda Torá, escrita ou oral, ela tem a mesma validade, exatamente a mesma validade. A Torá oral, e eu sempre digo isso, ela tem mais peso do que a Torá escrita. Porque a Torá escrita por si só, cada um pega e faz o que quer. Se você der para, como eu digo, 50 pessoas da mesma Torá, você vai ter 50 formas diferentes de cumprir cada um com a sua loucura. Cada um com a sua loucura. A gente vê no Brasil a quantidade de pessoas que tem que desenvolvem uma religião. Ah, não, eu sigo o judaísmo nazareno de não sei o que lá. Eu sigo o judaísmo da Lua Nova. Não, eu sigo o judaísmo dos caras. Não, eu sigo o judaísmo dos saduceus. Então você vai ter aí uma imensidão de interpretações. Por quê? Porque eles se desprenderam da Torá oral. Eles recusam aceitar a Torá oral. Isso é um problema, porque a única maneira de se cumprir a Torá escrita é a Torá oral. A única. Não há outra maneira. Tem uma pergunta aqui do Manuel. O Manuel me pergunta, a Torá oral é o Talmud? Não. O Talmud contém a Torá oral. Talmud, quem já chegou a estudar Talmud, ele pode observar que ele é escrito em uma forma de diálogo, de discussão, de confrontamento entre um rabino e outro.
A Mishnah, que é a primeira parte do Talmud, de cada bloco de textos, ou o tema de cada discussão, é o que foi recebido oralmente. Porém, a Mishnah, ela também não é escrita de uma forma, e Deus disse para Moshe, faça assim. Não está escrito assim. A Mishnah ela foi composta da forma com que ela foi transmitida, oralmente. Então você vai encontrar na Mishnah diversas vezes dizendo: o meu pai disse assim, a minha mãe disse assim, eu ouvi dizer assim de fulano. A Torá oral, ela foi transmitida oralmente. Então, por onde se passava essa Torá? De pai para filho, de pai para filho. Então, é comum você encontrar no Talmud, olha, a minha mãe disse assim, o meu pai disse assim. Fatos, por exemplo, que esqueceram uma mitzvah, esqueceram uma halachá. Uma vez esqueceram, Pessach caiu no Shabat. Eles teriam que sacrificar o carneirinho no Shabat para comer no Pessach, que seria no domingo. Porém, segundo a Torá, é permitido você levar o carneiro para o Beit HaMikdash, mas não é permitido levar a faca. Como você vai matar um carneiro sem ter uma faca? Um pouco complexo, né? Os sábios falaram: o que a gente vai falar para o povo de Israel? Que a gente não lembra essa mitzvah, a gente esqueceu essa halachá? Então vamos fazer o seguinte: não vamos falar nada. Vamos ver o que eles vão fazer amanhã, porque eles aprenderam dos pais. Se a gente falar que a gente esqueceu, eles vão falar: opa, os seus rabinos esqueceram, o que eu aprendi também não vale nada. Vamos deixar eles fazer, porque o Israel fazer, a gente é nossa halachá, porque eles aprenderam com seus pais. No outro dia, no Shabat, lá quando os rabinos olharam para fora, que eles viram, todo mundo amarrou a faca no chifre do carneiro. Não pode levar a faca, tem que levar o carneiro. Eles saíram levando o carneiro com a faca amarrada. E os sábios disseram: Im lo nevim elu bnei nevim. Se eles não são profetas hoje, eles são filhos dos profetas. Então, o que isso quer dizer? Que essa tradição, essa instrução que foi sendo passada geração após geração, ela perpetuou em Am Israel. Por que a Torá Shebialpé é mais usada do que a escrita? Porque a escrita ela é um fichamento e a Torá oral ela é a aula. Qualquer pessoa que vá numa aula, qualquer pessoa que vá fazer uma faculdade e tem um professor passando uma aula, fala: olha, vou te dar uma aula de um mês, no fim do mês eu vou te tomar uma aula de todo o conteúdo que eu te dei no curso inteiro. E você tem que, não tem livro, não tem material didático, mas você pode escrever na minha aula. Você tem duas opções: tentar escrever tudo o que ele falar, não escrever nada do que ele falar, ou fazer recordações, um fichamento. Olha, ele falou isso nessa aula, então. Escreve uma palavra que você lembra, escreve uma frase marcante dessa aula, e vai escrevendo. A cada 2 minutos você escreve uma frase. Quando você vai ter a prova no final do mês, você pega aquele teu fichamento. Todo mundo sabe que é um fichamento, né? Não sei se todo mundo sabe. Então, o fichamento é quando você tem uma aula e escreve para mim só os principais tópicos da aula numa folha para que você recorde toda a aula. É um resumão, Rafa. É um resumão. E aí chega no fim do mês, você olha aquele resumão. Se você que esteve presente na aula, consegue dar essa aula perfeitamente com esse resumo. Exatamente. Porém, uma pessoa que não esteve presente na aula e pega esse resumo, o que vai acontecer dela? Nada. Porque você construiu o resumo com o seu método de raciocínio. A Torá é um resumo. A Torá é um fichamento. Então, quando fala lá, e você vai pegar em Sukkot, que é que ele trouxe aqui em Sukkot, aí você vai pegar o fruto da árvore frondosa. A manga é frondosa. Por que a gente não pode usar uma manga e tem que usar um lulav? E tem que usar o etrog, na verdade. O lulav é a palmeira. Por que a gente usa o etrog e não usa uma manga? Por quê? É doce. Não, mas não está escrito doce. Está escrito lá, árvore frondosa. A mangueira. Porque isso foi revelado. Hã?
Porque isso foi passado, essa sabedoria para os sábios. Isso, passado. Por que a gente coloca 8 franjinhas no tzitzit? E não 15? E não 30? Porque essa é a instrução que foi passada oralmente. Por que que no shofar nós tocamos os toques do shofar? Determinados toques, determinados momentos da tefilá durante o Rosh Hashanah. Existiu uma discussão evidente, porém nós tocamos todas as opiniões no Rosh Hashanah. Porque foi passado oralmente. Então a Torá escrita, sem a Torá oral, não vale. Não vale. Não digo não vale nada, mas ela é só um texto escrito que você não sabe como cumprir nada. Muitas pessoas apostataram do judaísmo durante inúmeras gerações, justamente por dizer: eu não aceito essa tradição, eu não aceito que você me ensine algo que está escrito aqui, eu vou saber ler. Eu, por exemplo, tenho um amigo particular, muito próximo a mim, que recentemente apostatou do judaísmo por viagens, por começar a pensar: não, mas eu aceito toda a Torá escrita, mas isso da Torá oral eu não aceito. Isso. E ele deixou entrar isso tão pequenininho que virou um estrago imenso na vida da pessoa. Ele apostatou do judaísmo. Completamente. Completamente. Então vocês podem ver como é problemático você duvidar de uma letra, de uma opinião, de uma condução forte da Torá. Então aqui que o Manuel perguntou, para concluir essa resposta, é: o Talmud, Manuel, ele contém, permeando as discussões e toda a informação que ele nos traz, ele contém a Torá oral. Mas, mais importante do que conter a Torá oral, os nossos sábios, eles não compuseram um livro cego. O Talmud não é um livro para te fazer um cego bitolado. O Talmud ele foi composto de uma maneira para te ajudar a pensar. Então, quando você lê o Talmud, você não simplesmente diz: tem que pôr aqui, tocar os toques de shofar 7, 3, 7, 3, tá bom. Não é assim. O Talmud te faz pensar, te faz absorver todo o conteúdo passado de geração após geração e agregado também geração após geração. O que significa o toque do shofar? Por que esse toque? Aonde se embasa? Te faz uma conexão com todas as tuas raízes dentro do judaísmo. Então a Torá oral ela é tão profunda e tão importante, tão indispensável quanto a Torá escrita. Não nos adiantaria nada hoje perdermos todos os judeus do mundo perderem a memória, acordarem e falar: o que é esse livro aqui, a Torá? Deixa eu ler ele, vamos começar a cumprir ele. Seria uma apostasia nacional, global, dentro do judaísmo. Porque não há como cumprir a Torá escrita sem ter a Torá oral como referência. Não há. Rabi. Sim. É como você comprar uma máquina e não vir um manual de instrução, não é isso? Você compra uma máquina de lavar, um computador e não vê um manual de instrução. Como você vai montar aquilo? Realmente, tem que ter aí nosso manual de instrução. Tanto a Torá para a nossa vida, quanto a Torá oral para a Torá escrita. Rabi, só uma pergunta. Sim. O que bate o martelo do Talmud é o Shulchan Aruch? Não funciona bem assim de bater o martelo. Não, eu concluí a resposta da conclusão das discussões. Depende, porque funciona assim. O Talmud ele tem respostas, mas não organizadas, tá bom? Então, todo o Talmud ele foi composto para dar respostas e para nos assegurar de que entenderíamos corretamente a Torá escrita. Quando ele foi composto dessa maneira, os sábios, quem já estudou um pouco do Talmud, sabe que o que eles mais fazem é pular de assunto em assunto, para nos mostrar a profundidade de cada tema. Eles dão respostas para perguntas, às vezes, 20 páginas depois. Então, uma pergunta é feita aqui, ele responde 20 páginas depois. Ou ele responde 5 respostas. E depois, em determinado tempo, em determinado outro livro, ele fala: olha, a resposta daquilo lá é essa daqui. E assim funciona o Talmud. E ele é muito profundo.
Então, uma pessoa que leia todo o Talmud dificilmente consegue gravar todas as respostas de uma primeira vez, tem que ter muito, 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 muito. E ter uma boa memória para saber onde que está em cada caso, em cada livro do Talmud, para você conseguir decretar uma regra. Essa era a situação que existia até a época de Rambam, Rabi Moshe ben Maimônides. Quando o Rambam viu isso, ele falou, opa, para os judeus que hoje em dia não tem mais tanto tempo de estudar o Talmud inteiro, não tem mais uma memória tão boa para memorizar tudo, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar todas as decisões que já foram decididas e vou organizar em um livro, e esse livro ele vai servir de um guia prático para todos os judeus do mundo, e assim eles poderão achar facilmente a decisão de cada lei. O Rambam escreve, então, o Mishneh Torah, também como Yad HaChazaká. Yad HaChazaká porque tem 14 grandes tomos. Mais ou menos na mesma época, outros grandes rabinos também fizeram a mesma coisa. O Rif, que foi um dos grandes Rishonim também, que teve a mesma Rabi Yitzhak Alfassi. Também o Baal HaTurim, que escreveu Arba HaTurim. E o Rashi também, ele comenta e ele também responde algumas questões. Um depois do outro, um mais ou menos no mesmo tempo que o outro, porém a organização de cada um desses livros, ele foi sendo feita de acordo com a opinião do autor. O Rambam tem um método de organização e o Baal HaTurim teve um outro método de organização do Arba HaTurim. Nesse método de organização novo do Arba HaTurim, rapidinho, vou resumir isso aqui para seguir no shiur. Esse novo método ele segue uma organização de ciclo da vida. Então eu acordo de manhã, faço isso, depois eu vou para a tefilá, faço isso, depois eu troco de roupa, faço isso. Então o sistema de organização ele foi feito nesse sistema. Porém os judeus estavam dispersos, cada comunidade judaica tinha seu costume, um diferente do outro. Quando o Rabi Yosef Karo, ele observa isso, ele vê que uma comunidade estava tendo, entre aspas, preconceito uma contra a outra, ele fala o seguinte, eu vou pegar essas leis, já estão todas aqui, vou resumir todas elas aqui, e vou inserir aqui os costumes de cada comunidade que eu tenho conhecimento, em cada uma dessas mitzvot, como se cumpre. Quando ele faz isso, enquanto ele fazia isso, um outro rabino, mais ou menos contemporâneo, conhecido como Ramá, também estava fazendo a mesma coisa, compondo um livro com as alahot e as tradições. O Ramá ficou sabendo que o Rabi Yosef Karo estava fazendo o livro chamado Shulchan Aruch por nós hoje, conhecido como Shulchan Aruch por nós hoje, e fala, bom, deixa eu ver esse livro, se eu tiver alguma coisa a agregar, eu vou agregar apenas, e não... Muito boa tua pergunta, Patrick, quero responder ela, tá bom? Então vamos lá. E aí o Ramá ele completa o livro Shulchan Aruch. Com isso, fica batido um martelo dentro das principais leis judaicas. Com isso, nós temos então agregado os costumes de cada época, de cada comunidade naquela época, e também o Alahá, Alahá Lemaaseh, que é uma diferença também. Alahá Lemaaseh é como você cumpre na prática. O Shulchan Aruch, ele não tem um apego a dizer como está escrito na Torá, em tal lugar, interpretado no Talmud em tal passagem, tem que fazer isso, por causa disso, isso, aquilo outro. É assim que você cumpre? Não. Você faz assim, assim, assado, tudo. Você faz assim, assim, assado, tudo. Você faz assim, assim, assado, tudo. Uma lei na prática. Porém, o mundo muda um pouco, novos costumes são feitos, novas coisas são agregadas, novas situações aparecem, e geração após geração, nós temos nossos grandes rabinos de cada geração, que ditaminam como agir nas situações atuais, embasado nas leis do Shulchan Aruch, ou com base nas leis do Shulchan Aruch, e com leis em base em números de Shonim, e assim funciona mais ou menos a Halachá. Então, sim, o Shulchan Aruch marca uma batida de martelo. Yohanan, hoje não há pessoas que possam fazer um novo Shulchan Aruch. Até porque não é nem conveniente fazer um novo Shulchan Aruch. O que acontece é que os rabinos
reorganizam ou reagregam as alahot como são cumpridas hoje, como foi o caso do Rabi Ovadia Yosef, que escreveu o Yalkut Yosef, e tem um outro também que é o Hazon Ovadia, que são livros onde se determinam ou se explanam as leis que são para os faradim atuais. Então ele não se importa muito com os costumes ashkenazim, porém ele mostra como que os faradim fazem hoje. Então um exemplo, há 120 anos atrás, mais ou menos 100 anos atrás, 80 anos atrás, era proibido abrir-se uma garrafa no Shabat, uma garrafa de Guaraná ou qualquer tipo de garrafa. Hoje é possível, hoje a gente pode. Ah, mas o que mudou? O que mudou de 80 anos para cá que agora pode abrir uma garrafa e antes não? No Shabat, tá bom? Porque antes, os nossos pais usavam garrafas lá da garrafa PET para pôr água dentro. Então, abrir uma Guaraná no Shabat, ele não estava destruindo um utensílio, ele estava criando um utensílio. Se ele cria um utensílio no Shabat, é uma transgressão. Hoje em dia, todo mundo lá abre uma garrafa PET, vai o Guaraná, joga a garrafa fora. Então, isso você destrói, você não está construindo um novo objeto, está destruindo. Como isso muda de geração após geração, os rabinos, geração após geração, os rabinos implementam essas alahot para que fique muito mais, fiquem atualizadas as alahot. Os faradim atualizam muito mais. Os ashkenazim são muito mais trancados, 1900 e pouco, 1800, eles são muito trancados em alahá. Eles não buscam evoluir, atualizar as alahá. Os faradim, sim, estão sempre atualizando, estão sempre estudando. Então nós temos a alahot de Tamis, da Ovadia Yosef, que fala sobre tatuagem permanente de mulheres, que fala sobre maquiagem, que fala sobre esmalte. Então, assim, são leis atuais, são ditadas são organizadas. Então, vamos lá. Você quer fazer uma pergunta sobre isso? Porque Não, manda ver, Rafa, manda ver. Obrigado, Oliavo. Vamos lá. O Moshe fez uma pergunta muito importante que tem tudo a ver com o nosso shiur. Houve algum momento da história em que as tradições foram esquecidas ou abandonadas? Muito boa pergunta. Eu vou contar um momento da história que aconteceu isso. No ano 950, teve um judeu chamado Yehudá Levi, que ele montou um movimento que levou todos os judeus do mundo a formarem um estado na China. Todos os judeus do mundo formaram um estado na China e 80 anos depois foram expulsos e foram novamente dispersos no mundo. Alguém já ouviu falar dessa história? Não. Porque é mentira. Se ninguém ouviu falar dessa história porque é mentira, como nós sabemos que é mentira? Que perguntamos para o nosso pai, nós conhecemos a história, nós perguntamos para os avós, nós vemos internet, nós lemos esse livro de história, nós somos informados. Se nós sabemos que isso é mentira pela tradição, e eu aposto que ninguém aqui procurou em nada escrito aqui para saber disso, alguém procurou aqui agora no Google para saber? Ninguém precisou procurar isso no Google. Você sabe pela tradição que isso é mentira. Então, se algum momento da história tivesse sido abandonado, Patrick, deveria ter sido reinserido também, correto? Se você abandona uma coisa, a coisa tem que ser reinserida também. Correto? Se você reinsere uma tradição, qual é a primeira pergunta que você vai fazer? Mas eu nunca ouvi falar disso. Igual vocês falaram aí, mas eu nunca ouvi falar disso, sabe? Não tá ficando louco. Se você fala isso sobre uma tradição, porque a gente não tá falando de uma coisinha simples, a gente não tá falando, você tem 8 linhas em frente. Ah, tá bom. Se fosse só isso, a gente poderia falar, tá bom. Mas é uma imensidade de informação tão grande, Patrick, que não dá para falar, tá bom. Então, se tivesse sido abandonado, como que você reinsere? Sem que ninguém pergunte, sem que ninguém faça questionamento. Mas eu nunca ouvi falar disso. Você nunca vai encontrar na história judaica ninguém falando, eu nunca ouvi falar disso. Você pode pegar os caraítas, os saduceus, eles nunca falam, eu nunca ouvi falar disso. Eles falam, eu não aceito. Por que eles têm que falar, eu não aceito, não, eu nunca ouvi falar disso? Porque eles sabem que existem, que sempre existiram. Então a verdade é inegável. Eles têm que achar uma outra desculpa, porque essa desculpa não cola. Então vamos lá.
Acontece um momento da história judaica em que existe sim esse questionamento. Esse questionamento ele foi feito por Korah. Korah ele vem e diz: Moshe, eu aceito toda a Torá tua. Eu aceito a tua Torá, que tem que guardar o Shabat. Eu aceito a tua Torá. Tudo isso que você está me falando para fazer, eu aceito. Mas eu não aceito que a Haron foi Deus que mandou, não. Porque você colocou a Haron lá porque você quis, porque ele é teu irmão. E eu quero ser correnagador também. Aqui todo mundo é correndo aqui, todo mundo quer ser correnagador também. Tem o mesmo direito que ele. O Korah perguntou isso. Teoricamente, se você for pensar pelo lado lógico, é uma pergunta que todo mundo devia estar se fazendo. Mas por que ele colocou o irmão dele para ser o sumo sacerdote? Ele não escolheu o outro. É uma pergunta que a pessoa se faz em mente. Porém, se a pessoa ela parasse para pensar e falasse: olha, eu estive lá no Sinai, eu vi Deus falando com Moshe, eu não ia dar essa bobeira agora de contar uma mentira e botar um outro cara aí que não tem sido ordenado por Deus. Junto com isso, o Korah, nos é contado, ele também teve vários outros problemas relacionados aos tzitziot. Por exemplo, Deus quer que coloca uma franjinha, vou pintar minha roupa inteira de azul, quero ver quem é mais kadosh. Eu que pinto minha roupa inteira ou ele que pinta uma franjinha? Então, o Korah tinha vários problemas relacionados a o que era a Torá oral e o que não era a Torá oral. Se você for parar para analisar na ótica, era esse o problema de Korah. Era a Torá oral, não era a Torá escrita. O que Moshe faz? Então, vamos fazer um teste aqui, para que todo mundo veja na frente de todo mundo. Se eu falo isso da minha boca, você vai morrer como morre todo mundo. Mas se tudo que eu falo é de Hashem, Hashem vai criar uma criação nova. E a terra vai abrir a sua boca, vai engolir toda a sua casa. Moshe tem poder para fazer isso? Algum ser humano tem poder para falar isso? Olha, eu te odeio. Deus vai abrir um buraco no chão e vai te engolir. Ou seja, o Moshe disse: eu vou te provar de uma maneira que está fora dos meus poderes fazer. E Moshe falou, e Hashem foi lá e fez. E assim fica comprovado de que todas as informações passadas por Moshe, escritas e orais, foram fiéis. Como nós falamos semana passada, que Hashem, Akadosh Baruch Hu, quando ele foi entregar a Torá para Moshe Rabbeinu, ele teve um diferencial de todas as profecias de todas as religiões do mundo, que foi apresentar-se diante de todo o povo. Eu estava aqui agora há pouco, antes do Shur, pensando: poxa vida, meditando sobre o Shur, né? E pensando, se eu fosse criar uma religião, evidente, eu pensaria, olha, eu falei com um anjo que eu sonhei à noite, ele me falou, etc, etc, etc. Mas isso, de eu falar, olha, Deus falou comigo à noite, mandou todo mundo se reunir aqui na praça, que ele vai falar com todo mundo agora, na frente de todo mundo. Com certeza, ninguém seria louco o suficiente para querer inventar uma religião dessa, né? Ninguém. Porque a pessoa teria que ser, sei lá, louco o suficiente para achar que ele vai conseguir controlar isso. O Moshe Rabbeinu fez isso, Deus fez isso. Olha, reúne aí essas 3 milhões de pessoas que eu vou falar com eles e aí eles vão acreditar em você, Moshe, para sempre. E é por isso que nós acreditamos em Moshe para sempre. Porque nunca houve a dúvida nas primeiras gerações e nenhuma outra geração ininterruptamente. Então nós vemos também que a Torá ela é recheada de trechos como: desde o céu falei com vocês, vocês estiveram no pé do monte, eu falei com vocês naquele dia. Então a Torá não fala, olha, acreditem em mim porque eu sou Moshe Rabbeinu e Deus falou comigo e vocês me obedeçam. A Torá não tem nenhum trecho falando com esse tipo de apelação. Toda apelação que a Torá ela remete eu falei com vocês. Vocês não lembram que eu falei com vocês? Falei com seus pais? E etc, etc, etc. A Torá ela se perpetuou dentro de Israel justamente por isso, pela forma com que ela foi dada, com que ela foi explanada para nós. Essa pergunta que o Patrick fez, ela se desdobra em outros pontos. Porque houveram momentos em que a Torá que Israel foi levado ao exílio.
como foi o exílio babilônico, que foi o primeiro exílio nosso. Antes do exílio babilônico, 120 anos antes, foi encontrado um rolo da Torá. Esse rolo da Torá foi encontrado em uma reforma que foi feita pelo rei Josias no Beit HaMikdash. Esse rolo da Torá ele está escrito assim, no livro de Israel. E foi encontrado o Sefer Torá de Moshe no Beit HaMikdash. Mas essas pessoas não tinham Sefer Torá? Que lógica é essa? Você tem um Beit HaMikdash, você tem Kohanim, você tem Levim, você tem rei de Israel, você tem regras de Israel, você tem costumes de Israel, você tem tudo, mas você não tem um Sefer Torá. Não tem muita lógica isso. Então, até esse momento eles seguiam o quê? Só o quê? Só lei oral? Só tradição? Nunca tinham ouvido falar de um Sefer Torá nesse momento? Evidente que tinham. Então, que Sefer Torá é esse? Eles acharam um Sefer Torá redigido por Moshe Rabbeinu. Um dos 12 Sefer Torá que Moshe Rabbeinu escreve antes de sua morte. Quando nós vemos o profeta lendo o Sefer Torá, nós vemos a única colocação é que todo mundo fez techuvá, e todo mundo chorou, todo mundo se arrependeu. Mas nós não vemos falando, e nós tivemos que consertar a Torá que nós tínhamos, porque ela estava toda errada. Já tinham passado 1.200 anos aproximadamente, desde o Ma'amad Har Sinai. E não encontra esse tipo de coisa. Você encontra textos falando que o povo de Israel se consertou e fez techuvá. As pessoas podem pensar, mas como fazer um techuvá? Eles já tinham Sefer Torá, por que agora fazem uma techuvá? Muito simples entender isso. Vamos supor que amanhã de manhã nós acordemos e no Facebook, nas top 10, nas principais notícias estão: os escavadores de Israel encontraram a arca sagrada, essa é a arca, foto, e aí os Kohanim abrindo a arca, foto do pote com maná, foto da vara de Arão lá. Todo mundo aqui sabia que tinha a arca, não sabia? Todo mundo aqui sabe, não sabe? Mas se achasse essa arca, me diga, quantas pessoas fariam techuvá? Quantas pessoas falam assim, é verdade mesmo? Vou guardar o Shabat esse Shabat. Quantas? É o mesmo caso. Todo mundo tem a Torá, todo mundo sabe da arca, mas se acha a arca, é verdade mesmo. A gente precisa desses apegos, precisa desses tipos de situações. Então vamos lá, 120 anos antes do cativeiro babilônico, nós tínhamos ainda um Sefer Torá íntegro, 100% como foi recebido por Moshe, ou melhor, ou escrito por Moshe Rabbeinu. Quando vamos para o cativeiro babilônico, mais ou menos 200 anos depois, Ezra, a Sofer, ele implementa o método de escrita, no qual ele arregimenta. Quando eu falo Ezra e todo o Beit Din de sua geração, tá bom? O Ezra e todo o Beit Din de sua geração arregimentam um novo sistema de escrita. Não uma nova gramática, mas um novo formato de letra. Por quê? Cada software tinha um método de escrita. Cada pessoa tem um tipo de letra. Se você escreve um texto, você escreve de um jeito. Se eu escrevo um texto, eu escrevo de outro jeito. Se eu copio um texto, eu falo, oi, mas essa letra desse cara, o que é isso aqui? É um S ou é um X? Isso é um M ou é um N? Comum. A gente vê isso no dia a dia no Brasil, no português. Todo mundo fala português. Normal vai acontecer isso. Imagina naquela época. Ainda que eram textos sagrados, as pessoas tinham suas letras. O Ezra pensa, e seu Beit Din pensa, não dá para continuar assim. Não sabe quanto tempo a gente vai ficar aqui no exílio. Se for 100 anos, se for 500 anos. Se cada um copiar do jeito que quer o texto, vai virar uma bagunça. Daqui a pouco a gente perde a nossa Torá. O Ezra vem e cria leis para difusão da Torá, para que sejam escritas e difundido o máximo de cópias possíveis com 100% de aceito. Não é 99% de aceito, é 100%. Não é nem 99,9%, é 100% iguais, um xerox. Cada Torá era um xerox da outra Torá à mão. Com isso, o que acontece? Multiplicam-se o número de Sefer Torá, multiplica-se, o povo de Israel sempre foi um povo muito culto, onde a maioria das pessoas liam e escreviam. Então, nós temos agora difusão de livros,
100% de segurança de que a cópia ela é igual à anterior. E aí acabou nossos problemas acabados. E quando aparecesse uma cópia de um Sefer Torah diferente, você tem lá 500 de um jeito, e um que tem uma letra diferente, o que acontecia com esse livro? Descartado. Esse não vale. E isso aconteceu e difundiu. Tanto que hoje, em todo o povo de Israel, não há um outro tipo de Torá. Não há uma pessoa que fala assim, ah, não, essa minha Torá tem essa frase diferente. Entre Israel não tem. Existem traduções, existem os tais que se dizem samaritanos aqui em Israel, lá para o norte, tem um grupo de 50 pessoas que se dizem samaritanos, e eles têm lá, eles dizem, ah, essa nossa Torá é verdadeira, foi escrita por Pinhas, pelo filho de Pinhas, e nós temos ela até hoje, e ela fala que tem que isso, esse versículo é diferente, esse versículo é diferente. Então eles têm lá um livro que eles falam que é uma Torá, que é antigo e velhinho. Sim. Eles têm aí, eles também, no norte de Israel, samaritano. Tem. São 50 pessoas, não é muita gente, não é nem muito forte isso. Mas tem um pessoal ali que se diz. Mas eles são persas, não são judeus. Foi feito lá testes de DNA, então eles são persas, não são judeus. Não é judeu. O que aconteceu é o seguinte: quando Nebuchadnezzar levou cativo, o rei da Babilônia levou cativo as 10 tribos de Israel, eu acho que não foi Nebuchadnezzar, foi antes dele, né? Quem foi que levou o primeiro rei babilônico que levou os cativos de Israel? Não foi a Síria, Arado, primeiro? Foi a Síria que levou? Acho que foi a Síria que levou, depois Nabucodonosor assume, e aí leva a Judá mais tarde. Exatamente. Porque cercou exatamente, foi a Síria. Primeiro cativeiro dos assírios que levou embora as 10 tribos, ele levou cativo as 10 tribos, e o que aconteceu com o lugar? Ficou vazio? Não. Trouxe pessoas de outros povos e colocou para morar na região da Samaria. Uma pessoa que vive na região do Rio de Janeiro, o que ele é? Carioca. Uma pessoa que vive na Bahia, o que ele é? Baiano. Uma pessoa que está na Samaria, o que ele é? Samaritano. Não importa se ele veio da Pérsia, se ele veio de Roma, se ele veio de onde ele foi. Ele mora ali na Samaria, então ele era um, entre aspas, samaritano. O Talmud narra essa história dizendo o seguinte: aqui em Israel é uma terra problemática. Problemática demais. Ou você cumpre a Torá, ou você está com seus dias contados, porque a terra vomita os seus moradores que não cumprem a Torá. E esses samaritanos, esses povos vieram fazendo as práticas dos outros deuses. Então eles cultuavam outros deuses, faziam outras práticas. E aí começou a ter muita enfermidade, animais selvagens, etc. E o rei da época pede para os judeus do sul irem converterem os novos moradores do norte para o judaísmo, para que acabassem essas pestes, essas pragas. Porque eu não sei se vocês sabem, na época do passado, eles tinham uma crença do Deus local. Não sei se vocês já são habituados a esses tipos de histórias, onde cada local tinha o seu Deus. Então, o Deus não era um Deus universal no passado. Se você morava na ilha, tinha que seguir o Deus da ilha. Se você morasse perto do vulcão, tinha que seguir o Deus do vulcão. E assim funcionava no passado. Então, eles entendiam que o Deus da Samaria era o Deus dos hebreus, da época, o Deus dos judeus. Então, pediram que os judeus convertessem os samaritanos, e assim foi feito. Uma conversão lá, mais ou menos, mas foi aceita como conversão na época. Foi lá, falou, vocês estão convertidos aqui, vocês têm que acreditar um só Deus, etc, etc. Todo mundo converteu, beleza. E aí os samaritanos entraram na história, né? Gostaram da ideia de ser judeus, e aí tinham lá o Sefer Torah deles, mas vamos mudar uns negocinhos aqui. E mudou um negocinho aqui, mudou um negocinho ali, e tem que ir lá em Jerusalém. Vamos pôr aqui que é já nosso lugar, que a gente tem que rezar é aqui nesse monte. Eles foram mudando, adaptando, e esse povo se dispersou, se voltou, dispersou e voltou, e tem uma galera aqui no norte de Israel que diz que tem uma Torá antiga e tal, mas eles incorrem nessa questão. Eles não são judeus hoje mais, porque eles se desligaram do judaísmo. Eles
renegam a autoridade da lei escrita nossa, da Torá que nós temos, e renegam a autoridade da Torá oral. Ou seja, eles são kofrim, eles são hereges. Não tem nem que escutar o que eles falam, tem nem que procurar ler, porque é prejudicial. Enfim, toda essa Torá que nós temos, não só é escrita, como a oral, elas são verdade. Quando nós falamos verdade, nós assumimos que não dá para ter muita falha aí. Nós assumimos que não pode conter furadas. Então vamos lá na época da Guemará, na época da Mishnah, na verdade, os nossos sábios disseram o seguinte, um halachá. Se coloca um pedaço de peixe na sua frente, e esse pedaço só tem um pedacinho assim quadradinho, e tem uma escama nesse pedaço de peixe. Você pode comer ou não pode? Como é que era? Perdi aí o... É uma pergunta. Eu estou dizendo, há um fundamento de que toda a Torá escrita e oral ela é verdadeira. E quando é verdade não pode ter falhas, não pode ter mentiras, correto? Tá bom? Então vamos lá. Eu vou pegar uma halachá que foi ditaminada na época da Mishnah, mais de 1.200 anos atrás. 1.300, 1.400 anos atrás. E diz o seguinte, se você pega um pedaço de peixe e tem na tua frente um pedaço de peixe quadradinho assim, e não dá para ver muita coisa do peixe, nem não tem como saber que peixe é, mas tem uma escama, você pode comer esse peixe ou não? Pode, Rav. Pode? Pode. Quais são os sinais de um peixe kasher? Que ele tem a escama e barbatana. E como você sabe que esse peixe tem barbatana, se só tem uma escama nele grudado? Porque é o vestígio de um peixe de escama nele. De onde que surgiu uma escama naquele pedaço de peixe? Mas como que você sabe que ele tinha barbatana? Porque se ele tem a escama, é óbvio que ele tem barbatana. Não, nem sempre. Se bem que o de couro tem barbatana, né? Hã? Mas aí eu tenho que confiar, né, Rav? Ele tem a escama. Já é uma... Você mandou O Paco também tem barbatana. E aí? Você mandou uma pessoa que não sabe nada de judaísmo, falou, vai lá na peixaria e compra um pedaço de peixe pra mim. Kasher, hein? Ele vai lá e fala, rapaz, não sei nem o que é kasher, me dá um pedaço desse peixe aí que tá aí na peixaria. Ele volta com você com um quadradinho assim, só tem uma escama grudada nesse peixe. E aí? Você não sabe se tinha barbatana, como que você come um peixe que talvez não seja kasher? Mas é que talvez não seja, mas como ele tem um indício, eu posso comer. Um indício? Do mesmo... O porco ele tem casco fendido, mas não rumina. Você pode comer? Não tem um caso que, por exemplo, se eu colocar um copo de sangue ali e tiver escama dentro, eu posso tomar aquele sangue? Porque na prática ele é do peixe? Não. Então vamos lá, a gente não vai devagar sobre isso. Vamos lá, vamos voltar pro cerne. É o seguinte, o Talmud ele faz uma afirmação que foi transmitida pela lei oral, de que todo peixe no mundo que tem escama também tem barbatana, obrigatoriamente. É uma afirmação arriscada ou não é? Afirmação arriscadíssima. Sim, é. Eles investigaram todos os mares? Você acha que os rabinos do Talmud investigaram e catalogaram todos os peixes do mar, conhecidos e desconhecidos? Eles falaram da época, né? Mas o apoio deles não é na investigação deles. Eles não falaram da época que eles conheciam. Eles falaram uma tradição oral. Essa que é a diferença. Quando nós falamos que uma tradição oral ela tem peso de Torá, é isso. Eles, sem medo algum, de deixar registrado, porque essa era a informação que haviam recebido do Sinai, de que todo peixe com escama tem barbatana. Pode escrever isso aí, que nunca, jamais vão achar no mundo um peixe que tem escama e não tenha barbatana. Não tem barbatana. Então, pode ter barbatana e não escama, mas se tiver escama tem barbatana. É isso que eles afirmam, não é isso? Exatamente. Isso. E é isso que a gente tem que entender. A lei oral, ela é verdade. Não existe como falar, não, mas essa eu aceito, mas essa não. Então, qual é o critério? O critério é você? Se o critério é você achar, para mim não vale nada. Eu usava muito isso antigamente.
Se é o que você acha, para mim não vale nada. Ou você tem uma base para afirmar, ou não vale nada. Realmente assim. O achismo, o mundo já está cheio. Tem que ir aqui, ó, papum. Baruch Hashem. Então, assim que funciona. A nossa lei oral, ela foi composta, não, ela foi redigida, ela foi transmitida de uma maneira verdadeira, embasada na verdade. E esse embasamento na verdade nos remete a ser infalível. Nós acreditamos nessa infalibilidade da nossa lei escrita e da nossa lei oral. As pessoas que escreveram foram falhas? Com certeza, com certeza. Porém, os nossos sábios, ainda que fossem falhos em inúmeras coisas, mas na hora de transmitir, na hora de redigir, ainda que eles errassem na coisa, falaram, olha, pode redigir, eu estou errado nisso, mas redige que foi assim que eu aprendi. E é assim que foi passado. Tivemos Moshe Rabbeinu registrando os erros dele, os erros dos anteriores. Nós vemos os sábios registrando os seus próprios erros no Talmud. Olha, anota aí que eu fiz isso aí, porque eu dei mancada, mas acredita em mim nesse outro ponto aqui, porque olha, eu não ia mentir nisso. E assim foi sendo composta a nossa lei oral, e assim ficou registrado para nós no Talmud, também a lei oral, e também muitos outros ensinos que remetem ao Sinai. E aí nós entendemos, concluindo mais ou menos já mais esse tópico, que a Torá escrita é 100% divina. 100% divina, não é divinamente inspirada. A Torá é ditada. Quando nós falamos ditada, retomando, nós dizemos não há espaço para falha. Esses dias, eu não sei quem foi que me perguntou, mas Rabino, por que a gente lê ri se está escrito ru? Eu disse, porque é assim. Mas por que não põe um yud lá? Porque a Torá não foi escrita com yud, foi escrita com um vav. E se foi escrito assim, é assim de transmitir. E se foi ensinado que é assim que se lê, é assim que se lê. E ponto final. Nós temos, então, em nossas mãos hoje um livro que nós afirmamos que é a instrução que nós devemos seguir para as nossas vidas. Um livro chamado Torá. Esse livro não dá para ser interpretado sozinho. Esse livro, ainda que seja totalmente divino, ele não é self-service. Você não pode chegar e pegar e aprender só autodidata. É um livro que você precisa de uma instrução superior, de uma instrução de que alguém que aprendeu com alguém, que aprendeu com alguém, que aprendeu com alguém, e esse alguém vai remetendo até o Har Sinai com o Moshe Rabbeinu. Entendendo tudo isso dessa maneira, nós então vemos quão grande e quão sério é o cumprimento das mitzvot da Torá. Quando nós entendemos isso, a seriedade que é cumprir ou também descumprir a Torá, nós passamos a entender ou passamos a ter um pouco de medo, porque e se eu fizer errado alguma coisa? Ou melhor, e se eu fizer tudo certo? O que vai acontecer comigo? Se o Criador de todas as coisas deu uma instrução para que eu seguisse, para quê? Por que não deixou eu sendo igual era o cachorro? Por que não deixou eu sendo igual era o macaco, igual era o elefante? Por quê? Porque ele me fez ser humano. Porque ele me fez consciente e me deu um livro para eu seguir. Difícil, porque não é fácil. Difícil. Eu ainda tenho que seguir. Para quê? Para que serve isso? Para que nós temos, então, a profecia? Por que Hashem nos enviou Moshe Rabbeinu? Por que Hashem enviou todas essas mitzvot para Am Israel e para as nações, as leis das nações também? Para quê? Para quê? E aí vem os temas das próximas aulas, que serão Hashem julga os atos e os pensamentos humanos, baseado na Torá que ele nos deu. Depois nós teremos a recompensa para aqueles que cumprem e a punição para aqueles que não cumprem. Nós temos a vinda no Mashiach e a conclusão de todas as histórias, que é a ressurreição dos mortos.
E aí nós conseguimos compreender todo o plano do Criador para a humanidade, em sua essência, em seu contato e no desfecho final de toda a história. E aí nós compreendemos o que de fato é judaísmo. Sem compreender e sem estudar muito bem esses princípios, eu digo para vocês, estudem fora do nosso shiur esses princípios. Busquem material sobre esses princípios. Esmiucem esses princípios. Porque eles são muito profundos. Muito mesmo. Sem entender exatamente qual é um desses princípios, a pessoa não pode dizer eu sou judeu. Nem mesmo uma pessoa que nasça judeu e não esteja de acordo com um princípio desse, não esteja de acordo com uma letra da Torá, que fale, esse versículo da Torá, eu não consigo cumprir. Eu não acredito que foi Deus que foi o Mashiach. Essa pessoa não tem parte com o todo de Israel. Não tem parte no Lamabá, não tem parte com Klal Israel. Então, por isso é muito importante, vocês que estão buscando se aproximar do judaísmo e entender profundamente o que é ser judeu em sua essência. Não é só pôr uma roupa legal, preta e branca, não é só colocar um chapéuzinho bacana, usar uma barba comprida, não. O judaísmo, ele não é externo, muito pelo contrário. O judaísmo, ele é interno, é do cérebro para o coração e isso se externaliza com as mitzvot. Sem essa base, sem isso internamente de vocês forte, é uma casa vazia, é uma pessoa com uma roupa sem interno, uma pessoa sem neshama, é uma pessoa fazendo ações, só fazendo ações, sem espiritual, sem o intelecto, sem o interior tendo lugar na sua vida como judeu. Então, Bezrat Hashem, no nosso próximo shiur, nós vamos dar seguimento às nossas aulas.